A Priscila Asbeck está acompanhando um congresso promovido pela Unesco que debate alternativas para tentar regulamentar a disseminação de informação falsa nas redes sociais. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, participa do evento e a Priscila vai conversar com ele. Priscila, bom dia e já agradeço antecipadamente ao ministro pela atenção. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Também agradeço aqui ao ministro pela entrevista exclusiva à CNN. Colombo, só para a gente dar uma pequena introdução e já jogar aqui a pergunta para o ministro, né? O que está se debatendo aqui nesse congresso é regulamentação das mídias sociais, os rumos das mídias na nova era digital. E, trazendo o assunto para o Brasil, o governo está pensando num projeto, nos moldes do projeto que a União Europeia fez de regulamentação das grandes plataformas, que basicamente diz que é o seguinte: as grandes plataformas também são responsáveis pela propagação de desinformação e prevê regras rígidas, inclusive multas para punir essas empresas. Agora eu vou jogar aqui a pergunta para o ministro. Ministro, vocês no STF têm falado bastante sobre esse assunto de desinformação desde antes dos ataques de 8 de janeiro, mas os ataques de 8 de janeiro também trouxeram muito à tona esse discurso. E o senhor vem defendendo publicamente a ideia de regulamentar as mídias. Como que isso seria feito e como os ataques de 8 de janeiro também se conectam com esse assunto? Eu acho que vai se formando um consenso global de que é preciso regulamentar as mídias. Quando surgiu a internet, havia uma certa ideia de que ela devia ser livre, aberta e não regulada. Uma visão um pouco libertária, que infelizmente o tempo não confirmou a sua possibilidade. E hoje em dia você precisa regular do ponto de vista econômico, para a tributação justa, para proteger direitos autorais, para impedir abuso de poder econômico. Você precisa regular em termos de proteção da privacidade. Essas plataformas armazenam uma grande quantidade de dados pessoais de todo o mundo e, portanto, é preciso ter controle sobre a utilização desses dados. E nós temos esse problema que é a regulação de conteúdo, que é o mais delicado. Acho que há um consenso global de que é preciso fazer alguma coisa, porque a desinformação, os discursos de ódio e as teorias conspiratórias podem comprometer gravemente a democracia e os direitos fundamentais. De modo que a necessidade da regulação se tornou um consenso global. O que nós estamos discutindo no mundo inteiro, na academia, no Supremo, eventualmente, e nesse Congresso, é exatamente como fazer. E como fazer, ministro? Porque a grande questão que se coloca desse debate é quem vai ser o juiz que vai julgar o que é desinformação, o que é discurso de ódio e o que não é. Quais são as ideias que estão sendo discutidas e o que o senhor pensa sobre isso? Talvez não haja um papel para um único ator. Eu acho que nós precisamos de algumas iniciativas governamentais, algumas atitudes por parte das plataformas e também comportamentos por parte da sociedade. De modo que é preciso, eu penso, e o mundo acho que hoje pensa assim, uma lei que seja um arcabouço geral de como isso deva funcionar. O segundo nível é o que se chama a autorregulação. As plataformas precisam ter termos de uso claros e os padrões da comunidade a serem seguidos e que ela aplique adequadamente. E a sociedade civil tem um papel muito importante, que é relacionado à informação midiática, à educação midiática, à conscientização, para não repassar notícias falsas. Eu me lembro quando eu era na minha primeira juventude, já estou na terceira, havia placas que diziam: não jogue lixo na rua. Quer dizer, você tem que também educar a sociedade, não repasse informações cuja veracidade você não saiba. Mas a verdade é que as democracias hoje voltaram a precisar se proteger. Houve uma ascensão de extremismos de um lado e outro em todo o mundo que colocam em risco, com ameaças, com discursos de ódio, com a circulação de mentiras, com a destruição de reputações, colocam em risco a própria democracia e os direitos fundamentais. E, portanto, ninguém pode ser indiferente a um processo histórico que faz mal à civilização.
O senhor tem falado que os ataques de 8 de janeiro não foram um fato isolado, né? Eles são resultado de muita desinformação, de todo um processo de discurso de ódio que já vinha anteriormente. E a internet foi uma ferramenta muito utilizada por esses grupos e por essa tentativa, né, de golpe. Como que o senhor acha que foi a responsabilidade dessas grandes plataformas? Dá para dizer que elas tiveram responsabilidade também no que aconteceu nos ataques em Brasília? Olha, que elas certamente serviram como o veículo, eu penso que não há dúvida. E, portanto, eu acho que tem que haver, sim, um comportamento mais proativo das plataformas para evitar que elas sejam a avenida para a circulação de crimes. Por exemplo, você não pode fomentar terrorismo na rede social, você não pode fomentar pedofilia, e elas têm que ser proativas e, de ofício, reagirem a esse tipo de comportamento. De modo que acho que o que envolva crime ou inequívocos atentados à democracia, as redes sociais, as plataformas digitais, independentemente de provocação, devem ter mecanismos pelos seus algoritmos e por controle humano para imediatamente remover esse tipo de conteúdo. Existem outros conteúdos que eu acho que elas devem remover mediante provocação da parte interessada, demonstrando que ali há uma grave ameaça a algum direito ou a prática de alguma ilicitude ou uma atitude não ética, por exemplo, circulação de imagens íntimas de pessoas sem autorização. Eu acho que, uma vez notificada, tem que remover imediatamente. Mas existe uma larga zona de penumbra entre o que é claramente ilegal e o que é claramente legal. Então, entre um extremo e outro, há espaços de muita dúvida. Eu acho que nesses espaços, como aliás prevê o Marco Civil da Internet no Brasil, esses conteúdos devem ser removidos depois da primeira ordem judicial. Portanto, eu acho que há situações em que as plataformas devem remover de ofício, independentemente de provocação. Há situações em que elas devem remover mediante mera notificação privada, e há situações em que elas devem remover diante da primeira decisão judicial. Um pouco ordenar essas ideias é que eu acho que a regulação deve fazer. E, ministro, voltando à questão da opinião, né? Porque os críticos do STF dizem que existe um ativismo no judiciário, que o judiciário julga com suas próprias lentes, está julgando a opinião e não um crime. Como definir o que é opinião e manifestação de opinião do que é de fato crime? Essa é uma parte relativamente fácil. A bronca é livre, a queixa política é livre. Mas, evidentemente, se alguém disser: eu acho que o Supremo Tribunal Federal é muito ruim e tem a sua pior composição da história, tem todo o direito. Mas acho que se alguém disser: vamos invadir o Supremo e tirar aqueles ministros de lá à força e, se possível, matá-los, isso evidentemente não é liberdade de expressão. Portanto, é relativamente fácil você distinguir o que é uma opinião do que é uma ameaça ou do que é um crime. Um pouco o que aconteceu no mundo foi o pensamento conservador, que é uma das expressões legítimas numa democracia. Em alguns espaços ele foi capturado por um discurso extremista que incentiva a mentira, que incentiva o ódio e que incentiva a violência. É isso que nós precisamos desfazer. Desnaturalizar a mentira, desnaturalizar o ódio, desnaturalizar a agressão, para que a vida volte a ser um mundo de ideias. E na democracia tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, tem lugar para conservadores, mas não tem lugar para comportamentos destrutivos da democracia. Quais são os comportamentos destrutivos? A intolerância, a inaceitação do outro e a pregação de violência. É muito fácil você detectar essas situações. E eu acho que você não encontrará praticamente nenhuma decisão judicial em que alguém tenha tido a sua manifestação removida por mera manifestação de opinião. Geralmente são pessoas que naturalizaram a pregação da violência, inclusive e sobretudo contra os ministros do Supremo. A gente hoje tem que andar com 3, 4, 5 seguranças porque houve um incentivo à agressão e à grosseria.
E uma outra crítica que é feita a essa questão de regulamentação durante um certo governo é criada uma lei para regulamentar as mídias sociais, o discurso de ódio, só que aí, por exemplo, no eventual outro governo, isso abre um precedente para que esse governo não queira uma manifestação contrária a ele. Ou seja, de forma política, essa regulamentação poderia abrir um precedente para que quem está no poder naquele momento coíba esses pensamentos, essas críticas, essa oposição. O senhor acha que isso pode acontecer? Essa regulamentação pode abrir precedente para isso? Absolutamente não. Absolutamente não. Primeiro, essa não é uma questão de governo. Eu acho que, seja o governo liberal, progressista ou conservador, existe um padrão mínimo de civilidade que se deve impor a qualquer sociedade. E os limites da liberdade de expressão, eles são hoje traçados por direitos humanos de padrão internacional, de modo que não existe essa possibilidade. Eu vi um político defendendo, mas por que eu não posso veicular desinformação? Depende. Se alguém quiser dizer na internet que querosene é bom para curar Covid, essa não é uma desinformação neutra ou ingênua, ela pode matar as pessoas. Portanto, é preciso que haja a conscientização de determinados limites. Dizer que querosene cura a internet não é uma opinião, é uma posição anticientífica que pode causar mal às pessoas. Portanto, eu bem entendo que em situações concretas pode haver dificuldade de você determinar o certo ou não. É para isso que existe o Poder Judiciário, para você fazer uma ponderação das circunstâncias em jogo. Mas você não pode, por exemplo, dizer eu tenho prova de que houve fraude nas eleições, se você não tiver. A naturalização da mentira não é uma coisa aceitável numa sociedade civilizada. Não pode ser uma estratégia política. A mentira é simplesmente um comportamento antiético. O problema não é nem político, é um problema moral. Tá certo. Ministro, muitíssimo obrigada pela entrevista, super esclarecedora aqui, com vários pontos, uma discussão bem profunda aí sobre regulamentação das mídias sociais. O ministro vai fazer amanhã, né, uma palestra também aqui no evento. A gente volta a falar, pode ser, ministro? Muito prazer. Depois dessa fala, então, também aqui nesse evento da Unesco, e eu volto com você, Colombo.